Bom dia, paz seja com todos. Aqui é o pastor Giovanni. Vamos tomar um cafezinho junto? Só que hoje vocês vão ficar morrendo de inveja de mim. Olha aqui, dá uma olhada. Ganhei de aniversário. Olha que maravilha. Versículo bíblico. Tomar um cafezinho com a minha esposa. Cafezinho maravilhoso. Depois, ó, ovinho, queijinho, maravilha. Quente. Mas antes a gente vai ler a palavra de Deus. Eu quero ler aqui no livro de Deuteronômio. Deuteronômio, capítulo 10, verso 8 em diante, que diz assim, ó. O texto que eu vou ler aqui fala sobre uma aliança que Deus fez com os homens, com o povo de Israel, uma aliança. Amém? Fala assim, ó. Naquele tempo, o Senhor separou a tribo de Levi. Olha que honra. Eu sou da tribo de Levi. Eu faço parte da tribo de Levi. Por quê? Porque eu sou um pastor, sou um pregador do evangelho. Eu fui separado para pregar o evangelho. Eu fui constituído, fui separado, fui chamado por Deus no ventre da minha mãe para pregar o evangelho. Por isso que eu estou na obra de Deus, não trabalho para ninguém, vivo do evangelho, vivo da igreja, vivo da pregação do evangelho, porque Deus me chamou, me constituiu sacerdote, profeta nas nações, me constituiu como um pastor, porque Deus tem um chamado na minha vida, como pregador, como pastor. Você também tem um chamado. Você também tem um chamado de Deus para anunciar as boas novas do reino, as coisas de Deus, as coisas do céu. Linda minha esposa, sou apaixonado nela. Depois eu dou um beijão nela. Escute, você também tem um chamado. Você é especial para Deus. Você tem um chamado para anunciar aí para o seu vizinho, o seu patrão, os seus pais, seus filhos, seus amigos, anunciar as boas novas do Evangelho. As boas novas do Evangelho não é pregar o Papai Noel, não, o Natal do Papai Noel, não. É pregar as boas novas do reino de Deus, que Jesus Cristo é o Rei que em breve voltará para buscar a sua igreja. Você tem que anunciar isso. Anunciar que Jesus, ele cura, ele salva, ele batiza com o Espírito Santo e ele é o Rei que em breve voltará para nos levar para o seu reino, o reino de Deus. Então, você tem que preparar o seu coração, sua alma, para ir morar no céu com Deus, com Jesus. Amém? E diz aqui, ó,
Naquele tempo, o Senhor separou a tribo de Levi para que levasse a arca da aliança do Senhor, a arca de Deus, para que estivesse diante do Senhor, servindo-o e dando a bênção em seu nome até o dia de hoje. Então preste atenção. Eu não sei se você já ouviu ou não falar da arca de Deus, a arca da aliança com Deus. O que tinha dentro da arca de Deus? O que tinha lá dentro? Dentro da arca de Deus tinha 3 coisas dentro da arca de Deus. As 3 coisas que tinha dentro da arca de Deus, um minutinho, tá? As 3 coisas que tinha dentro da arca de Deus simbolizavam Deus, representavam Deus. Era a presença de Deus que estava dentro da arca de Deus. E o que é essas 3 coisas que tinha dentro da arca de Deus que representava Deus? Vou te falar agora. A primeira delas era as tábuas da lei, que são hoje, né, que representa hoje a palavra, os pergaminhos, né, as 2 tábuas da lei que estavam na arca de Deus são os 10 mandamentos, simboliza aqui, ó, a palavra de Deus, a Bíblia. Então, a Bíblia, a palavra de Deus estava dentro da arca. As 2 tábuas da lei, escritas em pedras, com o dedo de Deus. Foi com caneta, não, nem com tinta. Escrita com o dedo de Deus, os 10 mandamentos. Simboliza a Bíblia, a palavra de Deus, os evangelhos, de Gênesis ao Apocalipse. A segunda coisa que estava dentro da arca de Deus, que simbolizava Deus, representava Deus. A segunda coisa, era um exemplar, uma vasilha, um vaso que tinha dentro dele o maná. O maná que caiu do céu na porta da casa deles, das tendas deles, durante 40 anos que eles estavam no deserto. Durante 40 anos que eles estavam no deserto, todos os dias, um ano tem 365 dias. 4 vezes 3, 12, mais de 120 mil dias. Uma conta básica. 365 vezes 40, né? Mais de 120 mil dias. Todo dia Deus trazia o maná na tenda deles. Deus cuidava deles, supria a necessidade deles, porque era o povo de Deus. Deus alimentava eles com pão do céu, maná do céu. Era a segunda coisa que estava dentro da arca. E a terceira coisa que estava dentro da arca era o cajado de Arão. O que tem a ver um cajado, uma vara de Arão, um pedaço de pau seco? O que simboliza isso? Simboliza a autoridade que Deus deu ao sacerdócio humano, ao sacerdócio da linhagem da tribo de Levi. Ou seja, quando alguns rebeldes do povo de Deus quiseram se insurgir contra Arão e seu sacerdócio, porque Moisés era o profeta e seu irmão Arão era o sacerdote, e eles não queriam obedecer o sacerdote Arão porque achavam que Arão
era sacerdote por causa de Moisés, por causa do parentesco. Então Deus falou assim, ó, havia 12 tribos de Israel. Deus falou assim que cada tribo ia enterrar uma vara. Cada tribo tinha o seu pastor. Cada pastor iria enterrar sua vara na terra durante a noite. E a vara que florescesse, que nascesse um ramo, seria a vara da pessoa escolhida por Deus para levar o sacerdócio naqueles tempos de Moisés, que era o sacerdócio a qual Deus escolheu. E quando amanheceu o dia e eles foram desenterrar as varas da terra, todas varas secas, mortas, pau seco, a vara que Deus escolheu, a vara de Arão, a vara que floresceu foi a vara de Arão. Então Deus confirmou ali o ministério de Arão, a vara de Arão. Então, aqueles que se levantaram contra Arão, os que não morreram, tiveram que se sujeitar à autoridade de Arão, porque Deus o escolheu. Hoje em dia, muitas pessoas não querem se sujeitar à vara de Arão, ao cajado de Arão, ao seu sacerdote, ao seu pastor. Mas na Bíblia fala assim, ó, que Deus escolheu a tribo de Levi para que levasse a arca da aliança do Senhor, para que estivesse diante do Senhor, para que estivesse diante do Senhor, servindo-o e dando a bênção em seu nome, em nome do Senhor, até os dias de hoje. Então, a bênção de Deus, ela vem. Eu não sei se você aceita, se você entende, se você quer, se você não quer, se você gosta, se você não gosta, mas ela vem por intermédio de um homem, a tribo de Levi, o sacerdote da tua igreja, o pastor da igreja. Tem igreja que não tem pastor, mas na minha Bíblia está dizendo aqui que Deus levantou um homem para abençoar o seu povo através da bênção de Deus. Deus abençoava o povo quando Arão colocava as mãos sobre o seu povo, abençoava em seu nome. Então, quando Deus abençoa através de um pastor, de um sacerdote, aquilo é abençoado. Glória a Deus, louvado seja Deus. Por isso que até os dias de hoje se pedem bênção aos pais. Eu cresci assim e até hoje eu tomo bênção da minha mãe. Eu tomo bênção do meu pastor, pastor Ayrton Zores. Eu beijo a mão dele. Tem uma pessoa na minha igreja, uma só. Quem dera tivessem 30, tivesse 60, tivesse 100 pessoas. Quem dera todas as pessoas da minha igreja fossem iguais a essa pessoa que eu vou falar até o nome dela aqui, ó, a irmã Alana, esposa do irmão Eduardo. Quando eu vejo ela na igreja, quando ela vem até mim, ela pega a minha mão, beija a minha mão e pede a minha bênção para ela. E eu digo para ela assim, olha, Deus te abençoe. Eu te abençoo em nome do Senhor. E ela sai dali abençoada. Quem dera todo mundo fosse assim, me honrasse como a Alana me honra, beijando as minhas mãos. Benção, pastor, porque isso eu faço até hoje com a minha mãe. Eu beijo a mão da minha mãe, benção, e ela me abençoa. Deus te abençoe. E eu também ensino os meus filhos a tomarem bênção de mim, e todos eles
A primeira vez que me vê, acordou, levantou, vai sair de casa, toma uma bênção de mim. Beija minha mão, beija minha cabeça e pede bênção para mim. E eu digo assim: Deus te abençoe, meu filho, vai com Deus. E o dia deles é abençoado. Então, contra essas coisas, não tem que fazer. Deus instituiu. Você querendo ou não, Deus instituiu. Deus deixou como regra, como mandamento. E diz assim, ó, vou encerrar, ó, verso 13 diz assim, ó, que guardes os mandamentos do Senhor, os seus estatutos, que prescrevo hoje, para que tenhas prosperidade. Deus quer que você seja próspero, mas que você guarde essa palavra no seu coração. Fica com Deus. Cafezinho, ó, pastora Tatiana. Maravilhoso. Amo a minha esposa. Deus te abençoe em nome de Jesus. Ó, mandar um abraço para a Lana, do Eduardo, Marice, Dona Benedita, Rael, Sidney, os irmãos da igreja. Ó, aprende com a Lana, hein? Em nome de Jesus.